Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então para a nossa aula 12. Na aula 11 estamos falando sobre a ascensão de Constantino, mas acabamos não falando muito sobre as guerras que os romanos tiveram com os povos bárbaros. Então, em relação a essas guerras, elas vão continuar nesse período, que vão aproveitar as guerras civis internas do período entre Diocleciano e Constantino. Em agosto de 305, os Pictos invadem a Britânia e Constâncio Cloro os derrota em fevereiro de 306. Em julho de 307, Constantino derrota as tribos bárbaras dos Bructeri. Em dezembro de 308, o general Domício Alexandre se rebela contra Magêncio na África, dominando todo o norte da África Ocidental, e só é vencido no final de 309. Em março de 309, Constantino está em guerra contra os francos no norte da Gália, e em dezembro, Constantino reconquista a Hispânia. Em julho de 310, os persas atacam os domínios de Maximino. Em fevereiro de 311, Constantino derrota os francos. Em fevereiro de 312, Maximino esmaga uma rebelião armênia. Em fevereiro de 314, os francos atacam a Gália novamente, mas são expulsos por Constantino em agosto. Em junho de 317, tem a guerra com os Sármatas, que são expulsos em dezembro de 318. Em fevereiro de 318, tem uma massiva invasão franca e alamana na Gália, que são derrotados por Crispo. Em janeiro de 320, Crispo derrota os francos e restaura uma longa paz nas fronteiras do reino. Em fevereiro de 322, os Sármatas e Iazig atacam a Panônia e são expulsos e derrotados em fevereiro de 323, com parte de seus territórios anexados. Em fevereiro de 323, os godos cruzam o Danúbio, mas são expulsos em novembro. Em abril de 328, começa uma luta de 3 anos com os alamanos no norte da Gália. Em agosto, os Sármatas cruzam o Danúbio, mas são facilmente expulsos. Mas em maio de 329, eles voltam junto com os godos, mas também são derrotados e expulsos até janeiro de 330. Em setembro de 330, a fortaleza dos Campos Decúmenos é reconquistada por Constantino na Germânia. Em fevereiro de 332, Constantino II derrota os visigodos no Danúbio e reconquista parte das Dácia. Em março de 334, Constantino derrota os invasores sármatas. Em julho de 334, o usurpador Calocaério é declarado imperador no Chipre, mas é rapidamente executado. Em fevereiro de 336, partes da Dácia são reconquistadas por Constantino. No mesmo mês, os persas invadem a Armênia, mas ocupam apenas uma parte. Em maio de 337, Constantino morre e o império é dividido entre seus filhos e seu sobrinho. Constantino II fica com a Gália, Espanha e Britânia. Constâncio II fica com a Turquia, Síria, Mesopotâmia, Judéia, Arábia e Egito. Constante fica com a Itália, África, Ilíria e Panônia. E Dalmácio fica com a Grécia, Mésia e Trácia. Logo em agosto de 337, Dalmácio é morto e seu reino é dividido entre Constâncio II e Constante. Em novembro de 337, os persas tentam fazer um cerco a Nísibis, que é fracassado. Em março de 338, Constante se submete a Constantino II em troca do domínio da Trácia. Em junho, os Sármatas atacam o Império e tomam parte da Dácia. Em julho de 339, Constante se rebela contra sua submissão e retorna a Trácia a Constâncio II. Em novembro, Constantino II ataca os domínios de seu irmão Constante. No entanto, em abril de 340, Constantino II é assassinado em Aquileia e Constante toma seus domínios na Gália, Britânia e Espanha. Em julho de 340, a Pérsia anexa o resto da Armênia, mas em novembro os armênios se revoltam com a ajuda dos romanos, que recuperam partes do território armênio. Em março de 341, Constante entra em guerra contra os francos e, em março, Constante entra em guerra contra os Pictos na Britânia. Os primeiros são expulsos em setembro de 342 e os segundos em julho de 343. Em 344, a Pérsia invade a Mesopotâmia, mas perde a Batalha de Singara em março, em que os romanos os forçam a recuar, mas perderam alguns territórios. Em setembro de 345, o rei persa faz um cerco em Nísibis de novo, e em janeiro de 347 abandona o cerco, recuando. Em fevereiro de 348, os alamanos invadem a Récia, mas são vencidos e expulsos em outubro. Em janeiro de 350, Constante é assassinado por ser muito gay, e Magnêncio é proclamado imperador. Só que outro usurpador é proclamado em março, que é Vetrânio, que fica com as províncias da Ilíria, Panônia e Grécia. No mesmo mês, o rei persa tenta fazer um cerco a Nísibis pela terceira vez, mas larga o cerco em novembro.
Em novembro de 350, Vetrano abdica e seus territórios passam para o domínio de Constâncio II, imperador do Oriente. Em março de 351, Galo é levado a César por Constâncio II e estoura uma revolta judaica na Palestina, que é sufocada em fevereiro de 352. Galo ficou com a Síria, Palestina, Judéia e Arábia. Em setembro de 351, Magnêncio é derrotado por Constâncio II na Batalha de Mursa Maior, e em novembro os alamanos invadem a Gália, expulsos em setembro de 352. Em maio de 352, Constâncio II reconquista a Itália e em agosto de 353 mata Magnêncio na Batalha do Monte Seleuco, reunificando o Império. Em janeiro de 354, estoura mais uma guerra contra os alamanos, que são expulsos em julho. Em julho de 354, Galo é executado por traição. Em março de 355, os francos e alamanos atacam a Gália, sendo expulsos em outubro. No mesmo mês, o usurpador Silvânio é declarado imperador no norte da Gália e Juliano se torna César. Há uma grande invasão germânica na Gália e Juliano os expulsa, derrotando os alamanos na Batalha de Argentorato em agosto de 357 e integra parte dos francos em um foederate. Em abril de 357, os quados invadem e saqueiam a Récia. Em março de 358, os sármatas conquistam um pedaço da Panônia e os jutungos saqueiam a Récia. Em março de 359, Constâncio II derrota os quados além do Danúbio. No mesmo ano, os persas atacam a Mesopotâmia. Os pictos atacam a Britânia em janeiro de 360, sendo expulsos em agosto. Voltando a falar um pouco mais sobre a influência do cristianismo, dentre as heresias do cristianismo nesse período, várias delas foram perseguidas por Constantino e seus filhos. Constantino proibia totalmente as assembleias dos heréticos e confiscava suas propriedades públicas para uso ou da Receita ou da Igreja Católica. As seitas contra as quais se voltava a severidade imperial parecem ter sido as dos partidários de Paulo de Samosata, os montanistas da Frígia, que pregavam uma entusiástica série de profecias. Essa heresia surgiu no século II, chefiada por Montano e duas profetisas da Frígia, e dava ênfase à profecia estática e ao ascetismo rigoroso. Eles acreditavam no advento imediato do dia do juízo e, a seu ver, um cristão decaído da graça não poderia ser redimido. Um de seus principais adeptos foi o historiador Tertuliano, um dos primeiros doutores da Igreja, além de inúmeras obras em defesa da cristandade. Outra heresia importante são os novacianos, que rejeitavam a eficácia temporal do arrependimento. Eles tinham esse nome porque eram partidários de Novaciano, heresiarca do século III, fundador de uma seita que punha em dúvida a bondade de Deus e mostrava extrema severidade para com os cristãos que, pelo temor de torturas, tinham retornado ao paganismo. Temos os marcionistas, que eram seguidores de Marcion, que floresceu em 144. Ele fundou a primeira grande heresia anticatólica e pregava um dualismo semelhante ao dos gnósticos, rejeitava de todo o Deus do Velho Testamento e encarecia a importância das práticas ascéticas. Temos os valentinianos, sobre cujas bandeiras se haviam aos poucos congregados os diversos gnósticos da Ásia e do Egito. Era uma seita gnóstica egípcia fundada por Valentim em 161, que sustentava a existência de dois mundos, um visível e outro invisível. E temos os maniqueus, que tinham recentemente importado da Pérsia uma combinação mais engenhosa da teologia oriental e cristã. Na África, teve os donatistas no século IV, que começaram quando uma acirrada disputa entre dois bispos, Ceciliano e Donato, acerca do governo da Igreja Africana, resultou no triunfo do segundo graças à preferência imperial. Os seguidores de Donato se inculcavam os únicos cristãos verdadeiros, distinguindo-se tanto pelo seu zelo inflexível como pela sua aversão ao credo ortodoxo e sua própria tendência para o cisma. Ele sustentava que a Igreja não deveria perdoar e admitir pecadores e que os sacramentos, como o batismo, administrados pelos traditores, cristãos que negavam sua fé durante a perseguição de Diocleciano de 303 a 305 e posteriormente foram perdoados e readmitidos na Igreja, eram inválidos. A Igreja Romana admitia que os traditores poderiam voltar ao corpo do ritualístico e ministrar os sacramentos, desde que o fizesse seguindo o ritual correto, sem a necessidade de rebatismo ou da reordenação. O donatismo só iria desaparecer depois das conquistas muçulmanas na África, no século VII. Mas a heresia mais importante de todas, e que deu mais trabalho para erradicar, foi o arianismo. O arianismo foi uma heresia que negava a Santíssima Trindade, sustentada pelos seguidores de Ário, bispo de Alexandria, que negava a consubstancialidade entre Jesus e Deus Pai que os igualasse. Jesus, então, seria subordinado a Deus Pai, sendo ele, não o próprio Deus em si e por si mesmo. Segundo Ário, só existe um Deus, e Jesus é seu Filho e não o próprio Deus.
Ao mesmo tempo, afirmava que Deus seria um grande e eterno mistério, oculto em si mesmo, e que nenhuma criatura conseguiria revelá-lo, visto que ele não pode se revelar a si mesmo. A doutrina correta da Santíssima Trindade é que Deus é único, só existe um Deus, só que ele se manifesta em 3 pessoas que têm a mesma essência. O arianismo foi condenado como heresia no primeiro concílio de Nicéia, em 325, que declarou a consubstancialidade do Pai e do Filho, assim criando o credo nicênico, fixado por Constantino. Por volta do começo do século IV, quase todos os povos germânicos já tinham se convertido ao arianismo, e 2 imperadores romanos foram arianos, Constâncio II, de 337 a 361, e Valente, de 364 a 378, o último sendo bispo ariano de Múrcia. Mas por que essa heresia é tão perigosa? Se a igreja na época tivesse falado que Cristo era simplesmente uma criação de Deus, havia a possibilidade que os pagãos simplesmente abraçassem o cristianismo, dizendo que é só mais um culto de Cristo, que é a manifestação do único Deus verdadeiro, junto com Júpiter, Apolo e todos os outros. E com isso, o cristianismo ia ser absorvido pelo paganismo romano bárbaro, e as pessoas iriam para a igreja assim como iam para o templo de Júpiter, de Apolo, ou fazer culto de Mitra, de Ísis, etc. Não vemos muita diferença com muita gente hoje em dia no Brasil que vai à igreja no domingo, toma passe no centro espírita, vai pular onda no mar, vai para terreiro de macumba, vai para a igreja neopentecostal, faz yoga e um monte de outra coisa que a Dona Máxima adora fazer. Então, vocês são todos arianos, seus bandos de safados pecadores. Enfim. Mas a igreja tinha a ideia de que não há salvação fora da igreja católica, então o arianismo era uma perigosa concessão ao paganismo e foi combatido pela igreja suprimido dentro das fronteiras do Império Romano. Vale lembrar que, como os romanos eram pagãos e seu império aceitava todo tipo de religião, desde que não interferisse nos assuntos políticos de Roma, todo tipo de barbárie pagã era praticada. Por exemplo, o infanticídio era muito comum na Roma Antiga, especialmente com meninas. Os romanos geralmente não tinham o amor cristão de aceitar o filho de qualquer maneira e de tratar a vida como algo sagrado. Por causa disso, a população feminina romana era extremamente baixa, sendo apenas 40% da população total. Além disso, abortos eram muito comuns no mundo romano, apesar de não ser como hoje uma cartilha pública e esse assunto estar totalmente na mão dos pais e maridos. Essa é uma das razões porque o cristianismo se espalhou tão rapidamente entre as mulheres romanas, porque proibia abortos e o infanticídio. O combate ao arianismo foi importante em especial para erradicar esse tipo de barbárie pagã. A reação de Constantino após o concílio de Nicéia foi de banir Ário a uma das províncias remotas da Ilíria, e sua pessoa e seus discípulos foram estigmatizados por lei com o odioso epíteto de porfirianos, e suas obras foram condenadas a chamas, e aqueles em cuja posse encontrassem incorriam na pena capital. No entanto, 3 anos depois, os exilados foram chamados de volta e Eusébio de Nicomédia, que aos poucos retomava sua influência sobre o espírito de Constantino, tornou a ocupar o trono episcopal de que havia sido ignominiosamente destituído. O próprio Ário era tratado pela corte toda com o respeito que teria merecido um homem inocente. Sua fé teve aprovação do Sínodo de Jerusalém, e o imperador parecia impaciente por reparar sua injustiça, pelo que promulgou uma ordem peremptória de que fosse solenemente admitida a comunhão na Catedral de Constantinopla. Os 3 principais chefes dos católicos no concílio de Nicéia, Atanásio de Alexandria, Eustácio de Antioquia e Paulo de Constantinopla, foram destituídos sob várias acusações, por sentença de numerosos concílios e subsequentemente banidos para províncias distantes por Constantino, que foi batizado pelo ariano Eusébio de Nicomédia. Os conflitos entre os cristãos nicênicos e os arianos iriam se prolongar por um bom tempo, apesar do período mais conturbado ser desde o concílio de Nicéia, em 325, até 380, quando Teodósio fez do credo nicênico a religião oficial do império. O imperador Constâncio II tentou perseguir Atanásio de Alexandria, mas sem sucesso, e os católicos resistiram. Atanásio foi levado ao ostracismo na corte hospitaleira de Tréveris, na Gália, onde ficou por 28 meses. Atanásio foi trazido de volta à sua pátria por um honroso decreto de Constantino II, que exprimia profunda convicção da inocência e do mérito de seu venerável hóspede. Depois de voltar para o Oriente, Atanásio teve que fugir de Alexandria devido às perseguições de Constâncio II e passou 3 anos como exilado no Vaticano. Ao fim dos 3 anos, Atanásio foi chamado à corte de Milão pelo imperador Constante. A causa da verdade e da justiça teve o apoio da influência do ouro, e os ministros de Constante aconselharam o soberano a exigir a convocação de uma assembleia eclesiástica que poderia agir como representante da Igreja Católica.
Como o imperador do Ocidente apoiava os católicos e o do Oriente apoiava os arianos, isso foi gerando os primeiros sintomas de discórdia e cisma entre as igrejas gregas e latina, revelados no Concílio de Sárdica, e o que mais tarde vai contribuir para o grande cisma do Oriente em 1054. Em relação ao paganismo, Constantino suprimiu inteiramente suas práticas. Por exemplo, foram abolidos os sacerdotes afeminados do Egito, e Constantino desempenhou os deveres de um censor romano quando ordenou a demolição de diversos templos na Fenícia, onde todas as formas de prostituição eram devotamente praticadas à luz do dia em honra a Vênus. Os filhos de Constantino seguiram as pegadas do pai com mais fervor e menos discrição e multiplicaram-se aos poucos os motivos de rapina e opressão. No entanto, tanto no Oriente quanto no Ocidente, tanto nas cidades quanto no campo, um grande número de templos pagãos foram respeitados ou pelo menos poupados. A multidão devota poderia ainda fazer sacrifícios, festivais e procissões com a permissão ou conivência do governo civil. Em fevereiro de 360, Juliano é declarado imperador, governando a Gália, Espanha e Britânia. Em janeiro de 361, Juliano marcha contra Constâncio II, mas em novembro, Constâncio II morre na Cilícia de febre. Juliano agora governa todo o império, sendo o último imperador pagão. Ele desprezava as honrarias, renunciava aos prazeres e cumpria com incessante diligência os deveres de seu alto cargo. Ele também despediu um exército de servos e escravos imperiais, buscou restaurar a independência e força dos magistrados civis e assumiu a miúde o papel de orador-juiz, dirigindo-se ao Senado ou ouvindo casos no tribunal. Juliano tem o nome de O Apóstata porque ele era fiel aos deuses de Roma e Atenas em reação à educação cristã que lhe foi dada por seu tutor carcereiro Constâncio, que lhe deu a educação não só de um herói, mas de um santo. Segundo Gibbon, abre aspas, quase desagradavam o imperador ao nível de um monge egípcio, fecha aspas. Juliano prometeu, num de seus primeiros éditos, liberdade de culto a todos os habitantes do mundo romano, trouxe de volta todos os cristãos de diversas seitas que tinham sido exilados por Constâncio e ordenou a reabertura de todos os templos pagãos fechados. As honras e imunidades clericais foram suspendidas, proibiu-se legar dinheiro à igreja, excluíam-se os cristãos do estudo da gramática e retórica. Os cristãos também foram afastados gradualmente dos altos cargos do exército e no governo civil e obrigados a pagar indenizações pelos templos pagãos que haviam destruído. Se o reinado de Juliano não tivesse durado tão pouco, é capaz de ele ter começado uma guerra religiosa contra a igreja. Seu sucessor, o cristão devoto Joviano, restabeleceu o cristianismo como religião oficial. Em janeiro de 363, Juliano ataca a Pérsia e reconquista os territórios da Síria e Mesopotâmia ocupados. Ele invade a Pérsia e ocorre a Batalha de Ctesifonte e de Samarra, onde ele perde e morre em batalha em maio. O imperador que assume é Joviano, mas quem morre em fevereiro de 364, supostamente por inalar gases tóxicos ou por indigestão. Joviano teve que assinar um tratado humilhante com os persas, em que os persas obtiveram de volta 5 províncias romanas, além de Tigre, bem como a inexpugnável cidade de Nísibis. Com isso acaba a dinastia constantiniana e se inicia a dinastia valentiniana, com Valentiniano I sendo declarado Augusto e seu irmão Valente sendo declarado César. Flávio Valentiniano acaba ficando com a parte ocidental e Flávio Júlio Valente é elevado a Augusto e fica com o Oriente. Valentiniano, com sua fisionomia viril, dava uma funda impressão de sensatez e inteligência, esperava respeito aos amigos e temor aos inimigos. Secundando-lhe os esforços da impávida coragem, ele herdava as vantagens de uma constituição vigorosa e sadia. Mercê dos hábitos de castidade e temperança, que contém os apetites e revigora as faculdades, Valentiniano conservava a autoestima e a estima pública. Valentiniano já tinha 43 anos de idade quando foi chamado para assumir todo o império, e Valente tinha 36 anos. Valentiniano reformou a administração do império e todas as classes de súditos que haviam sido prejudicadas ou oprimidas no reinado de Juliano foram convidadas a corroborar suas acusações públicas. A maior parte dos ministros do palácio e os governadores das províncias foram demitidos de seus respectivos postos. Podemos ver como Roma já tinha se tornado extremamente totalitária. Nos confins da Itália e da Ásia, jovens e velhos vinham trazidos em cadeias aos tribunais de Roma e Antioquia, e senadores, matronas e filósofos espiavam em meio a ignominiosas e cruéis torturas. Multas e confiscos arruinavam as famílias mais ricas, e os mais inocentes cidadãos temiam por sua segurança. Nas mais detestáveis províncias, os prisioneiros, os exilados e os fugitivos constituíam a maioria dos habitantes. Valentiniano considerava a clemência como fraqueza e a paixão como virtude. Frases como corta-lhe a cabeça, queime-no vivo, que ele seja espancado até morrer, saíam frequentemente da boca do imperador contra qualquer um que estivesse professando leves ou imaginárias ofensas.
Os dois imperadores foram reformando gradualmente os abusos da época de Constâncio, adotaram e aperfeiçoaram os planos de Juliano e do seu sucessor, e evidenciaram um estilo e índole de legislação capaz de inspirar a posteridade e opinião das mais favoráveis no tocante ao seu caráter e governo. Era a intenção de Valentiniano que as artes da gramática e da retórica fossem ensinadas nas línguas gregas e latina na metrópole de cada província. A norma de conduta para os estudantes é tanto mais curiosa quanto antecipa os primeiros lineamentos da estrutura e da disciplina de uma universidade moderna. Era essencial que eles trouxessem os competentes certificados fornecidos pelos magistrados de suas províncias natais e, num registro público, ficavam anotados seus nomes, profissões e locais de residência. Aos jovens estudantes proibia-se perder tempo em festas ou no teatro, e o termo de sua educação se limitava à idade de 20 anos. O prefeito da cidade podia castigar os indolentes e os refratários com vergastadas ou expulsão e fazer um relatório anual ao mestre dos ofícios, a fim de que o saber e os talentos dos estudantes pudessem ser utilizados com proveito no serviço público. Ou seja, olha a burocracia romana inchando mais ainda. Enquanto Valentiniano aumentou os impostos barbaramente, tratando de extorquir sem escrúpulo uma elevada cota de propriedade privada, Valente reduziu de 1/4, nos primeiros anos do seu reinado, o tributo do Oriente. Os pagãos, judeus e todas as várias seitas que reconheciam a divina autoridade de Cristo estavam protegidos por lei, e Valentiniano só proibia práticas secretas e criminosas que abusavam do nome de religião para sombrios intentos de perversidade e desordem. A arte da magia era a que era punida com mais vigor. Enquanto isso, o reinado de Valente no Oriente foi marcado pelo conflito entre arianos e católicos, sendo ele próprio ariano. No entanto, Valentiniano regulamentou e ordenou que freiras e bispos e todos quantos pertencentes a ordens eclesiásticas ficassem incapacitados de receber quaisquer doações testamentárias e se confinassem estritamente aos direitos naturais e legais de herança. Na capital do império, as mulheres de casas nobres e opulentas possuíam parte assaz considerável de propriedade independente e muitas delas, devotas, abraçavam as doutrinas do cristianismo. Agora as imensas fortunas das damas romanas se iam consumindo em pródigas esmolas e peregrinações dispendiosas. Em 365, um grande terremoto afligiu a maior parte do Império Romano. Foi intensamente sentido nas costas da Sicília, da Dalmácia, da Grécia e do Egito. Grandes barcos foram arrastados e instalados sobre os tetos das casas ou à distância de 3 km da praia. As águas varreram as pessoas e suas habitações, e a cidade de Alexandria passou a comemorar anualmente o dia que 50.000 seres humanos perderam a vida na inundação. A história de como Valentiniano morreu em 27 de novembro de 375 é um pouco engraçada. Nos conflitos eternos entre romanos e bárbaros, um rei bárbaro havia sido atraído a um banquete romano onde foi morto. Sua tribo, os quados, se vingaram devastando as províncias romanas, e Valentiniano chefiou a maior parte de suas forças numa campanha de retaliação. No intervalo de calma, durante a guerra, os embaixadores dos quados foram levados à presença do imperador para implorarem clemência. Em resposta, o imperador, de forma ingrata, baixa e insolente, furioso com os embaixadores, gritou tanto que sofreu um ataque do coração e morreu em poucos minutos. Sua severidade acabou sendo o que o matou no final das contas, e como Dante prova na Divina Comédia, Deus, afinal de contas, tem senso de humor. Já que falamos bastante da reformulação do Estado romano feita por Diocleciano e Constantino, que foi ampliando mais ainda a burocracia e estatismo romano, vamos falar das consequências disso. Vamos imaginar a vida de um civil normal do Império Romano de 364 a 476, ano da queda do Império do Ocidente. Antes de 364, ele podia praticar esportes, tomar banhos públicos, etc. Agora a desigualdade era imensa e só os mais ricos poderiam encontrar emprego na cidade ou frequentar esses espaços. Os anfiteatros estão sendo usados como pedreiras, porque os civis roubam as pedras, sendo que Valentiniano III, que governou de 425 a 455, teve que até declarar a proibição do roubo de pedras. As corridas de biga ficavam desatualizadas e as gladiaturas foram proibidas em 399 pelo imperador Honório. Nos últimos 200 anos do Império, a classe média do Império quase desapareceu e 90% da população romana era pobre no século V. O povo miserável trabalhava no campo, onde pagava impostos, e ganhava diariamente 2 moedas de bronze, chamada folis, que vale cerca de 2 pães. Se você tivesse sorte, de vez em quando você poderia ganhar uma de prata, chamada silíqua, que vale 300 folis. Cedo ou tarde você terá que se submeter ao escambo, já que as moedas de prata e bronze vão inflacionar e perder o seu valor. Seu maior medo não são os bárbaros, mas sim um coletor de impostos romano. Entre 375 e 400,
os impostos subiram cerca de 300%, o que significa que tudo será do Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. E você ainda será obrigado a fornecer ao Estado madeira, carvão, trigo, reparar estradas e prédios públicos, trabalhando de graça. A única arma que você tem contra os coletores de impostos é o suborno. Um jeito de ganhar dinheiro era vender os próprios filhos como escravos, o que é completamente imoral, mas muitos não tinham escolha. De 300 em diante, há uma série de decretos dos imperadores proibindo o cidadão de vender seus filhos como escravos, mas até meados do século V, esses decretos vão ser amplamente ignorados. A infinidade de decretos que te proíbe de fazer qualquer coisa não é pouca. Então, por exemplo, você se muda, vende sua terra, só que em 390, o imperador Teodósio I proíbe qualquer tipo de migração dentro do reino. Então você e sua família são obrigados a viver onde estão para sempre. Se você quisesse mudar de emprego para tentar melhorar de vida, não pode, porque o mesmo decreto proíbe que as pessoas mudem de emprego. A única forma de mudar de emprego é se um soldado te recrutar e você terá que servir 25 anos no exército. E se você evitar o recrutamento, você será queimado vivo. A última possibilidade de se livrar disso tudo é você entrar no serviço de algum senador ou proprietário rico e se tornar um arrendatário. Ele vai te proteger dos funcionários romanos, recrutadores e cobradores de impostos, mas você vai ser um escravo softcore do proprietário de terra. E quando você se tornar inútil para ele, ele vai te jogar a céu aberto e não vai mais te proteger. As terras da Itália, que tinham sido originalmente divididas entre as famílias de proprietários libertos e indigentes, foram sendo compradas ou usurpadas pela avareza dos nobres, e na época da queda da República, calcula-se que somente 2.000 cidadãos eram donos de riqueza independente. Esse problema das terras só vai piorar ao longo do Império. Outros fatores que contribuíam com a queda do Império é que não havia um sistema claro de sucessão quando o imperador morria e também, com o tempo, as legiões romanas foram ficando ultrapassadas. No começo, apenas um membro da dinastia Júlio-Claudiana podia se tornar imperador. Mas em 69, um membro da dinastia Flaviana tomou poder, que era Vespasiano, após a Guerra Civil, depois da morte de Nero. Trajano abriu um precedente com suas raízes hispânicas em 98 e agora o imperador podia vir de qualquer província. Em 196, Septímio Severo mostrou que vencer todo mundo que estivesse no seu caminho é o suficiente para você se tornar imperador. Macrino, em 217, mostrou que você nem precisava ser senador, bastava matar o imperador antecessor. E podia ter a legião Trácio, como Maximino Trácio, em um escritório imperial por suas legiões. A partir de 235, qualquer um podia se tornar um imperador romano. A maior parte dos recursos e tempo do imperador era para se prevenir que seus generais lhe matassem e usurpassem o poder. Reconstruir estradas significa que o usurpador poderá marchar mais rápido para te depor. Reviver a economia pode significar que você não terá dinheiro o suficiente para desencorajar os motins dos soldados, e em vez de nomear pessoas capazes para administrar as províncias e afastar os bárbaros, você irá nomear os servos mais inofensivos, fornecendo pouco dinheiro. Pessoas capazes são uma ameaça, porque se eles liderarem uma campanha bem-sucedida contra os bárbaros ou administrarem muito bem uma província, podem acabar se declarando imperadores e liderarão tropas contra você. No final do Império, eles gastavam cerca de 50 a 60% dos gastos públicos para manter as tropas militares. Além disso, muitos legionários adotaram o padrão de matar seus imperadores e se juntar ao usurpador para evitar uma guerra civil. Na Batalha de Mursa, em 351, Constâncio II derrotou o usurpador Magnêncio, mas naquele dia, cerca de 60.000 romanos morreram dos dois lados. Mesmo quando você não obriga os soldados a lutar contra seus compatriotas e não corte o seu pagamento, você ainda pode ser morto por qualquer um de seus soldados por qualquer motivo. Aureliano foi morto por ser muito severo, Severo Alexandre por ser covarde, Elagabalus por ser muito degenerado, Constante por ser muito gay, Graciano negligenciou suas responsabilidades, Maximino sitiou uma cidade por muito tempo, Probo forçou os soldados a fazerem trabalhos manuais e Carino ficou com a esposa de seu centurião. Então o imperador passava pelo menos metade do seu tempo se protegendo de possíveis usurpadores. Além disso, agir como uma pessoa normal na frente das pessoas simples, como Augusto fazia, é perigoso, não por uma possível tentativa de assassinato, mas porque você podia perder sua aura divina, que protege de ser deposto. Além disso, as legiões romanas se tornaram incapazes de proteger o império e careciam de mão de obra para suprir a crescente demanda de novos soldados. Um documento chamado Notitia Dignitatum, de 420, dizia que tinha 600.000 soldados. Esse número é muito exagerado e muitos desses eram não combatentes, pessoal de fronteira, etc. O número real era mais ou menos metade, 300.000, 125.000 para o Ocidente e 175.000 para o Oriente.
No século I, os italianos foram completamente isentos de ter que servir o exército, já que eram considerados muito fracos para o serviço militar. O imperador Valentiniano III declarou que nenhum cidadão italiano é obrigado a servir no exército em 395. Os melhores soldados eram recrutados na Panônia e na Mésia, mas boa parte dessas províncias estavam agora no lado oriental do império. Além disso, a Britânia e boa parte da Espanha foram perdidas em 410 e os impostos africanos só poderiam ser usados para proteger um suprimento vital de grãos da África. O principal ponto de recrutamento ficou na Gália, que era propensa ao separatismo. Os romanos ainda tinham mais gente nas tropas, mas tinham equipamentos e treinamentos piores. Já os bárbaros adotaram o estilo de luta romano e os equipamentos também, de modo que na Antiguidade Tardia você não encontraria quase nenhuma diferença entre as tropas romanas e bárbaras. Além disso, os alemães se tornaram a espinha dorsal do exército romano e começou a confiar mais nos mercenários góticos, francos ou hunos do que no seu próprio povo. Os benefícios de ser um militar romano acabaram e os salários ficaram baixos, não havia mais chance de se tornar rico pilhando os outros e nem a chance de mudar seu estado social depois dos 25 anos de serviço militar. Com isso, ninguém mais se alistava e ficava só os germânicos no exército praticamente. Desde 212, todo habitante livre do império recebia a cidadania romana completa. Os senadores enviavam seus trabalhadores mais dispensáveis para servir o exército, e esses ficavam geralmente bebendo, brincando e intimidando os civis, em vez de defender o império. Então, no final das contas, a administração romana apenas pegou o ouro e contratou para eles mercenários bárbaros. Os germânicos também vão aos poucos se convertendo ao cristianismo, e em 325 eles já eram cristãos, apesar de arianos. Os germânicos se converteram ao arianismo por causa de um monge chamado Úlfilas. A partir do século IV, você começa a ter uma germanização de Roma, porque além de mercenários bárbaros sendo contratados, muitas vezes germânicos eram contratados pelo exército como recrutas normais. Além disso, as classes mais altas começam a assimilar alguns costumes germânicos, como de beber cerveja e de usar calças. O que o historiador Tácito escreveu sobre os germânicos é em grande parte confirmado pelos historiadores posteriores. Ele fala que os germânicos nunca se contaminaram com casamento com estrangeiros e permaneceram de sangue puro. As características físicas ele elenca como olhos azuis ferozes, cabelos avermelhados, são violentos mas também capazes de suportar tarefas fatigantes, não suportam calor ou sede, mesmo que seu clima garanta períodos de frio e fome por causa da pobreza do seu solo. Quando não estão em guerra, passam boa parte do tempo caçando e só comem e dormem. Para os homens mais ousados e guerreiros não há emprego regular. O cuidado da casa e dos campos fica para as mulheres, velhos e fracos. Eles amam a indolência e odeiam a paz. Então podemos concluir que eram nômades e tinham um certo desdém pelo trabalho fixo. Para Tácito, os germânicos são um povo desorganizado, com algumas qualidades e defeitos. Além disso, o que Tácito diz sobre instituições políticas germânicas tem um toque de verdade. Segundo ele, havia um certo grau de democracia entre eles, obviamente sem a participação de mulheres, estrangeiros e escravos. Era uma democracia dos armados e podiam nomear reis, que eram tirados de uma família em particular. No entanto, os reis não tinham o mesmo poder que o imperador romano, e os reis tinham autoridade, mas não poder. Assuntos de governo interno e de guerra e paz eram resolvidos pela Assembleia da Comunidade como um todo ou na Assembleia dos Comuns. O povo iria aprovar ou rejeitar a decisão, batendo suas lanças nos escudos se aprovassem. Acusações criminais são ouvidas pela Assembleia, não há juízes em tempo integral. Você tinha a ideia da liberdade como algo que foi trazido pelas tribos bárbaras das florestas alemãs. Os anglo-saxões levaram essa ideia de Assembleia do Povo para a Inglaterra, a ideia de prestação de contas e a ideia de justiça como algo que é propriedade do povo como um todo e não de qualquer classe dominante particular e onde o povo participa da sua administração. Até o século XIX, eles tinham a ideia de que a liberdade é um direito inato dos povos bárbaros. Mesmo no lado germânico, há cidades que até parecem romanas, e as pessoas falam latim. Quando você vai mais para o norte, você encontra vilas romanas, onde as pessoas não falam latim todo dia, mas quando lidam com estrangeiros. E se você for mais ao norte ainda, as vilas desaparecem, mas as pessoas ainda têm alguma familiaridade com o latim e podem falar para fazer negócios com você. Até você chegar no Báltico, onde você compra âmbar e peles e volta. E no lado romano também há várias pessoas que falam alguma das línguas germânicas. Desde a derrota romana na Batalha da Floresta de Teutoburgo até o final do século II, os romanos deixavam os germânicos entrarem no Império porque não achavam que eles eram uma ameaça. Bom, então é isso, o vídeo já está muito grande, obrigado a todos que assistiram, até mais.